Olá, meu nome é Leilane e eu estou aqui para mostrar para você que ainda não conhece como é uma rodada simples de aplicação de EFT. Mas espera aí, Leilane, o que é EFT? Então, em português, a tradução seria Técnica de Liberação Emocional. E ela vai te ajudar de maneira muito simples e prática a limpar todas as suas emoções negativas acumuladas aí ao longo da sua vida, permitindo com isso que a sua energia volte a fluir de maneira livre e saudavelmente. E sabe o que é melhor dessa técnica? Os resultados, os benefícios, você já consegue perceber, a depender do caso, em dias ou meses. Então, assim que você começa a aplicar diariamente as rodadas que eu vou te mostrar, você já vai começar a perceber a sua vida mudando. Você já vai começar a se perceber mais centrado, mais focado, mais equilibrado, menos irritado no seu dia a dia, nas tomadas de decisões. Então você vai perceber que até a sua forma de perceber e reagir ao mundo começa a se dar de uma maneira mais saudável, melhor, mais tranquila. E de maneira bem diferente mesmo do que você já estava acostumado, habituado, sabe? Então, por que isso acontece? Porque você se livra da negatividade dessas emoções, desse controle, né, negativo que as emoções acabam gerando aí na sua vida. E tudo passa a fluir mais facilmente, inclusive a sua prosperidade. A EFT ela foi criada por Craig e ela consiste em 3 coisinhas básicas. A primeira delas seria você mentalizar o problema, a situação, uma cena da sua vida, um sentimento, uma emoção que está te incomodando naquele momento. 2, você verbalizar frases lembretes, ou aqui, por meio do pensamento. 3, você dar leves toques com as pontas dos dedos nos pontos meridianos em uma sequência simples que eu estarei mostrando daqui a pouco. Esses pontos são os mesmos utilizados na acupuntura para liberação aí de tensões e emoções. A rodada ela vai se iniciar aqui nesse ponto, tá? Chamado ponto do karatê, e vai seguir por outros 8 pontos, que são topo da cabeça, parte interna da sobrancelha, lateral do olho, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, nesse osso aqui, ó, não dá pra ver direito nessa blusa, mas sabe aquele ossinho aqui, perto do pescoço? Então, osso da clavícula e embaixo aqui da axila, na lateral, né? Aqui, ó, mais ou menos na altura do peito, tá bom? Você pode utilizar tanto a sua mão dominante como a outra, iniciar a rodada com a mão e terminar com a outra, se for necessário, se você cansar, não tem problema, os resultados são os mesmos. E os toques não precisam ser fortes, tá? Você pode fazer isso dando toques leves, tá bom? Você vai iniciar a rodada, então, batendo nesse ponto aqui, que é o ponto do karatê, e vai verbalizar uma frase que nós chamamos frase de preparação. Essa frase ela é composta do problema que você quer tratar, mais uma frase de aceitação. Resumindo, você vai trazer algo negativo, mais algo positivo. Sugerimos, para que você tenha um resultado melhor, que você utilize nesse momento de situações bem específicas. Como assim específico? Depressão é geral ou específico? Geral, né? Quando uma pessoa é diagnosticada com depressão, geralmente isso se deve a um conjunto de coisas, de eventos, de acontecimentos que foram acontecendo ali na vida daquela pessoa e a maneira com que ela foi reagindo, a maneira com que ela foi interpretando, enfim, e que culminaram aí em um quadro, em um processo de depressão. Geralmente, repito, geralmente não é ocasionado por um fato isolado. Geralmente, é claro que acontece. Mas geralmente o quadro depressivo, a depressão em si, ela se instala a partir de um conjunto de coisas que foram acontecendo na vida daquela pessoa. E aí quando você vai fazer, né, uma rodada de EFT, então é importante você mentalizar, você focalizar em uma dessas circunstâncias. Por exemplo, uma situação onde você estava muito triste, uma situação onde você sentiu muito desânimo, ou então em um sintoma específico, um cansaço exagerado naquele dia. E não no quadro depressivo em si, porque o quadro depressivo em si é muito amplo. E aí você vai fazendo isso cena por cena, situação específica por situação específica, até que ao final você vai conseguir trabalhar aí o quadro depressivo.
progressivo como consequência. Outra coisa muito importante, dica de ouro aqui para vocês, pessoal, é a seguinte. Ao pensar nessa situação específica, é muito importante que você tente graduar o quanto aquilo te incomoda naquele momento de 0 a 10. Isso por quê? Porque ao final da aplicação de uma rodada de EFT, você vai ter condições de verificar se aquele sentimento, se aquela questão que você estava trabalhando ao início, se ela aumentou ou se ela diminuiu. Se o sentimento estiver aumentado, não tem problema, também é normal, porque simplesmente algumas pessoas primeiro, isso vai estar tão forte nela que primeiro vai aumentar, para depois isso ir diminuindo, essa carga emocional ir diminuindo. Então, para isso, é só você continuar fazendo, se isso acontecer com você, rodadas de EFT, até que esse sentimento seja zerado, ou então ele diminua a um ponto que você fique bem, tá bom? E aí, para ficar mais simples de mostrar para vocês o que eu estou tentando explicar, vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu lembrei aí de uma situação onde minha mãe brigou comigo e eu me senti muito triste. Quando eu me lembro dessa situação, essa situação é uma situação bem específica, certo? Nesse momento, então, eu vou parar para pensar o quanto essa memória me deixa triste nesse momento. Não é no momento lá que minha mãe gritou comigo, mas nesse momento de eu lembrando dessa memória. E aí, vamos dizer que ao lembrar disso, eu ainda me sinto triste numa graduação aí de nível 8. Viu? Já temos aí um ponto de partida. Aí vamos dizer então que eu fiz aí uma rodada e aí ao final dela eu verifiquei que esse 8 diminuiu para 2, né? E aí esse 2 naquele momento para mim era o resultado esperado, um resultado que eu já consigo ficar bem. Então por isso que é bom você ir fazendo essa verificação. Esse valor não precisa ser exato, é só um parâmetro para você ir fazendo essa verificação. Mas é bom que você faça isso, tá bom? Feito isso, então, vamos à rodada agora. No ponto do Karatê, então, nós vamos formular a frase de preparação. Lembra lá que eu falei que a frase de preparação é composta do problema que você quer trabalhar mais uma frase de aceitação? Então ela vai ser constituída nesse molde aqui. Você vai dizer, mesmo que, batendo nesse ponto, né? O problema que você deseja trabalhar, seguido da frase, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que o problema que você quer tratar, eu me amo e me aceito. Então vamos lá, batendo aqui no ponto do Karatê, nós vamos dizer, mesmo que, eu vou usar aqui como exemplo genérico a palavra esse problema, mas você pode utilizar o que você quiser, tristeza, raiva, o que você quiser trabalhar, tá? Eu me aceito profunda e completamente. Apesar de eu sentir esse problema, essa raiva, essa tristeza, eu me aceito e me acolho profunda e completamente. Você vai fazer isso batendo nesse ponto aqui do Karatê por 3 vezes e seguir em seguida para os demais pontos como eu tinha te mostrado. Então, vai lá, topo da cabeça, né? Esse problema, essa raiva, essa tristeza, essa raiva, esse problema, né? Chegou aqui no ponto da axila, você volta aqui para o topo da cabeça e continua fazendo a rodada. Você vai fazer isso de 2 a 3 vezes, parar e verificar aí se o seu sentimento aumentou ou diminuiu. A cada vez que você parar e fazer essa verificação, você vai iniciar novamente uma nova rodada, batendo aqui no ponto do Karatê, caso você tenha verificado que esse sentimento mudou. Se ele diminuiu ou se ele aumentou, se ele continuar igual, você pode continuar a rodada batendo do topo da cabeça, tá bom? Então, para o exemplo que eu dei lá, vamos dizer que de 8 caiu para 2 e nesse momento, para mim, já ficou tudo bem estar em 2. Eu já estou me sentindo tranquilo. Então, eu posso parar ou eu posso continuar até que isso seja zerado, tá bom? Viu, pessoal? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Como vocês podem ver, a técnica é bem simples, né? Lógico que não é só isso. Isso aqui foi uma explicação bem básica da EFT. Ela tem muitos mais detalhes, muito mais coisas. E que se você quiser conhecer mais ou se aprofundar no tema, basta continuar nos seguindo aí nas nossas redes sociais, tá bom?
E, por favor, comenta aí, tá? Nos comentários se você gostou, compartilha a sua experiência, tá? E compartilha com os amigos para que essa técnica possa chegar a mais pessoas, a pessoas que você ama e para que todos nós possamos nos cuidar, tá bom? Um beijão!